Bem-vindos a esse terceiro vídeo sobre loteamentos. Hoje vamos abordar a Lei 6766 de 1979, mais conhecida como a Lei de Loteamentos. Há quem a chame também da Lei do Parcelamento do Solo, mas aí fica a critério de cada um. A Lei 6766 ela será o seu guia para você desenvolver os seus loteamentos. Antes de começar, eu só queria fazer uma distinção. Existem áreas rurais em zonas rurais dos municípios, existem áreas rurais dentro das zonas urbanas dos municípios e existem áreas urbanas dentro da zona urbana dos municípios. É preciso entender esses conceitos, porque a partir daí é que você vai aplicar a lei. A Lei 6766, ela se aplica a áreas urbanas dentro da zona urbana dos municípios. Ao longo do vídeo eu vou contar alguns casos explicando a diferença entre essas áreas. Eu vou pedir desculpa a vocês aí pelo reflexo que vai dar na lente do óculos, mas eu tentei seguir o vídeo sem os óculos, mas não consegui ler. Então, vou pedir desculpa, infelizmente vai ser uma falha desse vídeo. Então a Lei 6766, ela diz claramente no seu preâmbulo que ela dispõe sobre o parcelamento de solo urbano. Antes de prosseguir, eu não vou colocar essa lei no link do Evernote. Eu vou disponibilizar abaixo do vídeo o link do site do governo federal onde essa lei está disponível. Por quê? Porque aí você conseguirá ter acesso a todas as alterações da lei na hora que você acessar o link. No Evernote vai ficar com a versão de quando eu estou gravando esse vídeo. E aí eu não acho que seja prudente. O ideal é que você tenha sempre a lei mais atualizada. Eu imprimi aqui para mim a lei compilada, onde ela já vem sem as marcações do que foi suprimido na hora da elaboração da lei. E acho que essa lei compilada atende. Se você quiser ter um histórico do que é que tinha no texto, deixou de ter, aí você pega a lei completa. Eu peguei a compilada porque fica mais fácil de ler aqui, de entender. Eis a Lei 6766 de 19 de dezembro de 1979. Ela dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Não se aplica, portanto, a áreas que estão inseridas, áreas rurais nas zonas rurais, nem as áreas rurais inseridas em solo urbano. Eu vou explicar isso mais adiante no vídeo. Ela já começa dizendo aqui no seu artigo 1, o parcelamento do solo se dá para fins urbanos, e no parágrafo 1º já cita, parágrafo único aliás, já cita que existem normas complementares que deverão ser consultadas. Um pouco mais adiante, no capítulo 1º das disposições preliminares, o artigo 2º nos diz que o parcelamento do solo urbano se dá através de loteamento ou desmembramento. O nosso vídeo, a gente vai ficar com a primeira hipótese, que é a do parcelamento do solo urbano para loteamento. Sendo assim, vamos ver como define a lei. Considera-se loteamento a subdivisão de uma gleba em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Essa é a definição que dá a Lei 6766 sobre loteamento. No parágrafo 5º, ainda fala aqui um pouco, já de início, sobre a infraestrutura básica para se implantar um loteamento. Que nos diz aqui que os equipamentos urbanos visam o escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário,
abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Como dizem os jornalistas esportivos, a regra é clara. Hoje que eu falo atualmente, para você realizar um loteamento, você só consegue aprová-lo desde que você se comprometa a executar as obras básicas de infraestrutura, sendo elas as elencadas na lei, ou seja, drenagem pluvial, drenagem das águas da chuva. Aí compete ao projeto definir os equipamentos de drenagem, iluminação pública, esgotamento sanitário, onde couber, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. A própria definição do que vem a ser um loteamento já enseja a abertura de vias e conexão dessas vias com as vias existentes, ou novas vias ou prolongamento das vias existentes. O tipo de revestimento que vai ser empregado nessas vias, aí compete a você definir no seu projeto se vai fazer asfalto, se vai fazer paralelo, ou o que quer que seja, fica a seu critério. Agora, de antemão, consultar as leis municipais ou estaduais, principalmente os códigos de postura, códigos de obra, planos diretores dos municípios, onde lá você vai obter mais detalhes importantes para a definição do seu projeto. Eu não conheço caso de lei que defina, por exemplo, o tipo de pavimentação a ser empregado. Agora, a lei cita que deverá haver um revestimento nas vias que vão ser criadas. Então, as vias têm que ser pavimentadas. Aí o pavimento pode ser flexível, rígido, acredito que ninguém vai fazer, mas por questão de custo. Agora, os pavimentos flexíveis, então aí são asfalto, paralelo, etc., que são de costume, costumeiros. É bom consultar a prefeitura porque, por exemplo, existem prefeituras ou municípios que preferem a implantação de vias calçadas para facilitar a manutenção pelo próprio município, porque o município às vezes não tem facilidade para adquirir os insumos que vêm para a composição do asfalto. Então você tem que ficar atento a isso. Você não vai dimensionar asfalto porque seu projeto não vai ser aprovado na prefeitura. No tocante à iluminação pública, a iluminação pública você pode fazer também dela uma iluminação cênica. Aí depende do seu projeto e da sua disposição em gastar um pouco mais e tornar o seu empreendimento algo bonito, vistoso. A parte de esgotamento sanitário vai ficar também a critério das posturas municipais ou estaduais. Existem municípios no Brasil que ainda não são dotados de rede coletora de esgotamento sanitário. E a depender do município, você também fica impossibilitado de construir uma estação de tratamento, porque você não tem aonde jogar os dejetos tratados. Então vai da postura do órgão ambiental local definir qual é a alternativa mais viável para a situação do esgotamento sanitário. No mais, a lei já define esses parâmetros básicos, a lei federal 6766, e as leis municipais vão lhe dar mais detalhes acerca de como definir melhor o seu projeto. De volta à lei, no artigo 3º, a lei 6766 diz o seguinte: somente será
admitido parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. E a seguir, no parágrafo único, ela limita o parcelamento do solo. Não permite em áreas alagadiças e sujeitas a inundações, não permite em áreas de aterro com material nocivo à saúde pública, não permite com declividade igual ou superior a 30%, não permite em condições geológicas que não aconselhem a edificação e não permite em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Bem, você pode adquirir uma área rural que está numa zona rural, uma área rural que está inserida numa zona urbana. A questão é que, antes de você proceder à implantação do seu empreendimento, você deve requerer, junto ao INCRA, o que se chama de descaracterização do imóvel. Ou seja, você vai informar ao ente federal, que é o responsável por essas áreas, em gerir essas áreas, que a função rural dela não existe mais, e que, de agora em diante, essa área tem uma função urbana. Por que eu coloquei a área urbana, rural, da zona rural, nesse conceito, junto com a área rural dentro da zona urbana? O INCRA, ele só vai descaracterizar a área rural que esteja inserida dentro do perímetro urbano do município. Então, a área rural inserida na zona rural, ela não é passível de descaracterização. Numa zona rural, você tem que desmembrar dessa área 30% aproximadamente a título de manutenção de reserva legal. O restante disso você pode parcelar desde que respeitado o limite que o INCRA impõe para aquela região. Ou seja, existe um lote padrão mínimo que o INCRA aceita, que entende que você pode fazer o seu parcelamento, ou seja, o seu loteamento rural, sem ser urbano. Quando você cria medidas menores que esse lote padrão do INCRA, você incorre numa brecha, numa falha legal, onde você está tentando fazer um loteamento urbano numa zona rural. Então, muito cuidado com isso. Isso é de suma importância. Eu já vi casos de gente, empreendedores fazendo isso. São loteamentos em zonas rurais, onde o entendimento é contrário ao que diz a Lei 6766. Eu não sei até que ponto esses loteamentos vão conseguir ser legalizados, nem como eles serão legalizados. Eles infringem claramente a lei. Ou seja, numa zona rural, área rural, você só pode fazer um loteamento respeitando aí o lote padrão do INCRA. Fora isso, não. O que é interessante nesses loteamentos rurais é que você, enquanto incorporador, só é obrigado a fazer a abertura de vias para acesso aos lotes. A parte de iluminação pública, a drenagem de águas pluviais, a iluminação pública, água, esgotamento sanitário, a lei não lhe obriga a fazer isso. Já no loteamento urbano é diferente. A área rural dentro da malha urbana, ela precisa ser descaracterizada. Somente o INCRA pode descaracterizar essa área. Isso não compete a cartório e não compete à prefeitura. O INCRA tem que fazer uma vistoria na área,
eles visitam a área, eles emitem um documento dizendo que aquela área perdeu a função rural por estar inserida dentro de uma zona urbana. Então, que a partir daquele momento, ela passa ao município, ela passa a ser gerida pelo IPTU e não mais pelo ITR. Então, atenção a isso, porque é um assunto, essa parte pode inviabilizar o seu registro em cartório. Muito cuidado, muita atenção a isso. No tocante às limitações que a lei impõe para a implantação dos loteamentos, nós já abordamos esse assunto no primeiro vídeo, que chama prospecção de glebas, onde você tem que ficar atento à parte ambiental, ficar atento a essa questão da declividade, ficar atento à morfologia, à geologia, ao formato da área. Então, se você não assistiu o vídeo 01, recomendo que assista, e nós tratamos dessas limitações da lei no vídeo 01. Aqui no capítulo 2 dos requisitos urbanísticos para o loteamento, a lei federal define os parâmetros mínimos para tamanho de lotes. Ele diz aqui no inciso 2 do parágrafo 4º, os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou a edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos. E no parágrafo 1º, eles dizem que a legislação municipal definirá para cada zona em que se divida o território do município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão obrigatoriamente as áreas mínimas e máximas dos lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. A lei federal foi muito feliz ao definir esses parâmetros mínimos de área e de frente de lote. A área em 125 metros quadrados e a frente de lote em 5 metros. Por que eu acho que eles foram muito felizes? Pelo motivo de que já começa, numa esfera federal, a criar um parâmetro urbanístico, principalmente se o seu loteamento tiver um viés de interesse social, ou para a classe baixa. Quanto menor o lote, mais acessível é essa terra para o comprador. Então, foi muito interessante essa definição aqui. Agora, como ele diz no parágrafo 1º, a legislação municipal definirá. E aí ele abre para uma definição de postura dos municípios. Então você tem que ficar muito atento a isso aqui. Por quê? Por mais que você queira fazer um lote de 5 por 25 e ter sua área de padrão de lote de 125 metros quadrados, muito provavelmente a lei municipal pode dizer o contrário e limitar o seu lote a 200 metros quadrados, mínimo, ou 250, ou 300, porque isso vai do zoneamento em que se encontra a sua área dentro do plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade. Não quer dizer que qualquer área você poderá implantar um loteamento popular com área de 125 metros quadrados. Não é isso que diz a lei federal. Ela abre o caminho, mas deixa o Código de Postura Municipal, o Plano Diretor Urbano, mais precisamente, definir ele mesmo qual é a área mínima de lote, de frente de lote também, para aquela região onde se encontra a sua gleba, a área que você pretende parcelar, gerando aí um loteamento. Então, mais uma vez, a gente volta ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade e o Código de Postura Municipal. Conforme dito também no primeiro vídeo, essa visita à prefeitura, esse relacionamento com a municipalidade é muito importante na definição do seu projeto. Bom, a Lei 6766 segue no capítulo 3º falando do projeto de loteamento
e vai adiante para o capítulo 4, falando do projeto de desmembramento, capítulo 5, da aprovação do projeto do loteamento, no capítulo 6, do registro do loteamento e desmembramento, no capítulo 7, ele fala dos contratos, promessa e venda de compra dos lotes, fala no capítulo 8 disposições gerais, e fala no capítulo 9 das disposições penais e no capítulo 10 das disposições finais. Eu não vou me estender muito nos demais capítulos. Acho que essa introdução, esse primeiro conhecimento à Lei 6766 de 79, está bem explicitado nesse vídeo. Bem, para você que chegou até aqui no vídeo, parabéns. O assunto é extenso, é longo. O objetivo ao tratar da Lei 6766 aqui nesse vídeo é ter um primeiro approach, um primeiro conhecimento da lei. É óbvio que essa lei tem que ser lida e relida. Existem ainda uma série de capítulos e artigos que eu não toquei no vídeo, que merecem atenção. Acredito que se houver uma demanda, eu posso voltar a esse tópico, nada impede. Eu vou fazer uma proposta que é a seguinte: vou abrir um webinar gratuito para tratar dos assuntos elencados no vídeo 1, 2 e 3, e para quem quiser tirar mais alguma dúvida sobre esse assunto da Lei 6766. Vamos fazer o seguinte: assim que tivermos 2.000 inscritos no canal, eu farei esse webinar inteiramente gratuito para tratar dos assuntos abordados nos vídeos 1, 2 e 3, e sobre a Lei 6766. Ficou muita coisa por falar ainda, mas acredito que para essa primeira abordagem nós fomos muito felizes e eficazes. A partir de agora, eu vou botar aí embaixo do vídeo o link da lei no site do governo federal. Você vai consultar, vai ler e vai se inteirar. E em caso de dúvidas, você pode entrar em contato comigo, e naquilo que eu souber, eu prometo responder o mais rápido possível, e o que eu não souber, eu prometo pesquisar para dar uma resposta. Se inscrevam no canal, se inscrevam também em www.ribeirocastro.com.br/vídeos para ficar sabendo dos próximos lançamentos de vídeos. E eu fico por aqui.